Bom, boa tarde, pessoal, novamente. Não vou falar a frase amaldiçoada pra a gente continuar bem. E eu peço, por favor, que vocês me avisem caso vocês percebam que vocês não estão me ouvindo, porque, enfim, eu já expliquei os meus problemas técnicos de hoje. Eu acho que a pop art é um dos, como diria o. Ai, gente, o Argan é um dos fenômenos da arte que eu mais gosto. Eu demorei um pouco para me identificar totalmente com a pop. Acho que isso veio no final da graduação. Foi até engraçado durante meu TCC, porque a convidada da banca virou e falou: Então, essas referências, tudo aí que você está falando que tem no seu trabalho, acho que não tem nada a ver. Você tem muita influência da pop art. Eu fiquei tipo, é mesmo? Enfim. A pop art, eu acho que é um dos movimentos, é uma palavra um pouco traiçoeira para pop art, que vocês vão entender por quê, mas enfim. É um dos fenômenos ali da arte do século XX, talvez mais populares, perdão dos trocadilhos, mas acho que com um grande apelo, assim, né? É fácil identificar a pop, mas talvez seja um pouco mais difícil de entender os caminhos que ela percorreu e também os processos que ela utilizou para chegar onde chegou. E como a Isa Jarra falou na última aula sobre o expressionismo abstrato, a gente já está começando a entrar na arte contemporânea, especificamente com a pop art, porque, como a gente vai ver, ela meio que quebrou assim as teorias e o que estava programado para a arte moderna ali nos anos 60. É claro que isso não aconteceu do dia para a noite, isso foi uma elaboração de anos e até hoje se debate sobre ela justamente porque a gente fica meio que naquele vai ou racha. A pop art é uma arte que faz uma celebração do consumo e dos seus produtos, ou ela é uma arte satírica, irônica, que na verdade está fazendo uma crítica meio exagerada a respeito disso, ou então, que é onde assim os críticos, os filósofos estão mais assentados a respeito do movimento, dizem que a pop art na verdade é um grande meio para artistas com objetivos muito distintos chegarem onde eles queriam chegar. Eles meramente se utilizaram desses elementos da cultura de massa para fazer isso. Ao contrário do senso comum, a pop art não nasceu nos Estados Unidos. Ela, na verdade, começa no Reino Unido, mais especificamente na Inglaterra, e naquele período ali que acaba de acabar a Segunda Guerra, que foi um momento, como as meninas na aula de expressionismo abstrato falaram, muito delicado para a Europa continental ali, a Europa, enfim, sem seu leste europeu e a União Soviética. Os países aliados, basicamente, dos Estados Unidos. E a Alemanha também, né? Mas enfim. Mas, enfim, os países estavam todos quebrados economicamente, essa palavra é tricky pra mim. Economicamente e fisicamente, porque lá que aconteceu a Segunda Guerra, né? E era fome generalizada. E na Holanda eles estavam fazendo sopa de tulipa. Pra quem não sabe, lá nos Países Baixos a tulipa é uma flor meio nacional, assim. Só que pra galera fazer sopa de flor, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não tinha alimento, tudo era racionado. Então, assim, a quantidade de pão era racionada, roupa, é, carne, os objetos mais básicos assim, do cotidiano eram racionados durante
esse período imediato do pós-guerra, ali, os anos 40 e o começo dos anos 50. Então, Estados Unidos, oportunistas que são, criam uma ajuda econômica e financeira, uma ajuda financeira para esses países. Econômica e financeira é ótimo, né? Mas enfim, eles criam uma ajuda financeira para esses países. E como eu falei, isso não foi porque eles eram bonzinhos, mas justamente porque a gente precisa pensar, vocês que estão estudando para o vestibular, que logo depois que acaba a Segunda Guerra começa a chamada Guerra Fria, que era uma guerra silenciosa e política entre Estados Unidos e União Soviética. Então, ambos ficavam disputando os interesses e o apoio desses países ao redor do mundo. Fora aquelas ameaças veladas da guerra nuclear, né? Que vão assombrar todos esses anos até o fim da União Soviética. Mas enfim. Então, o secretário dos Estados Unidos, o George Marshall, em 1948 cria o Plano Marshall, que vai ser esse apoio financeiro para os países em frangalhos após a Segunda Guerra. O Plano Marshall justamente visava não só ajudar eles a se reerguer, mas para se reerguer e virar um mercado para os produtos americanos. Porque os Estados Unidos exportavam muita coisa. E, tipo, muita coisa mesmo. Não só os bens, mas a cultura americana também era exportada. Então, a gente comprava, sei lá, latas de Pepsi, mas também comprava quadrinhos, revistas eróticas, kkk, ice creams, hambúrguer, enfim, tudo que vocês possam imaginar relacionados aos Estados Unidos. Porque, como eu falei, era uma grande estratégia política dos Estados Unidos ajudar essa galera a se reerguer e de quebra ganhar o apoio deles contra a União Soviética, né? Então, ali no final dos anos 40, além disso, com esse projeto de se reerguer, né, após a guerra, existem comissões e projetos políticos dentro do Reino Unido no sentido de educação e de artes. Porque, assim, para essas elites intelectuais do Reino Unido, essa, entre aspas, invasão da cultura americana e da cultura pop. Inclusive, esse termo pop é cunhado aí nesse período, e ele queria fazer referência justamente a esses produtos artísticos que não são da belas artes, entre aspas. Então, o cinema, os quadrinhos, enfim. Eles viam esse tipo de cultura americana com maus olhares. Tipo assim, isso é coisa de gentinha, gente que não tem cultura. Vamos ensinar cultura para esse povo. Já diria a nossa grande Débora dos Falsetes. E eles foram ensinar cultura para o povo, justamente fundando instituições e financiando todo o ensino de artes lá no Reino Unido. E é nesse período que surge o Institute of Contemporary Arts, o ICA, vamos chamá-lo assim, lá em Londres, que é um museu fundado aos moldes do... É um meme perfeito. Fundado aos moldes do MoMA de Nova York, que a gente viu lá na aula de expressionismo abstrato. E o ICA, ele vai fazer exposições com toda essa galera do modernismo, então Picasso, sei lá, futuristas, mas ele também vai ser um local que vai fomentar a cena artística ali da Inglaterra. Então, exposições com artistas locais também vão acontecer. Além de cursos, palestras, porque afinal de contas também tinha essa questão de educação muito forte. E aí, nos anos 50, uma galera que trabalhava no ICA e outros artistas que já estavam expondo ali começam a se agrupar e se... Eu diria não se rebelar, que é uma palavra muito forte. Mas assim, como eu falei, existia já
existe, na verdade, né, toda essa cultura europeia de anos de artes e cânones e coisas e etc. E como eu falei também, agora a gente está vendo que os Estados Unidos começam sua dominação cultural, né? Então, assim, a gente sempre vai entrar nesse conflito que são as belas artes e são as artes populares, kkk. Mas enfim, artes tidas como mais baixas, ou enfim, que eu falei, né? O cinema. O cinema depois vai conquistar seu lugar ao sol, né? Mas isso não foi da noite pro dia também. Mas enfim, quadrinhos, séries, enfim, tudo isso era muito mal visto. Só que, como a gente já viu ao longo das vanguardas, muitos artistas se alimentaram desses elementos da cultura popular para criar os seus trabalhos. E talvez a grande virada da pop art tenha sido começar a assumir essas coisas como elas são. Porque o que acontecia, por exemplo, nas colagens cubistas, nas colagens futuristas, até mesmo dadaístas? De certa forma, no final das contas, aquilo que era produzido por essas vanguardas ainda era muito lido como artes, como belas artes, como um quadro, como algo que você vai pendurar no museu. Não é o mesmo tipo de choque que vai acontecer 20 anos mais tarde, quando o Roy Lichtenstein, lá nos Estados Unidos, começa a pintar literalmente um quadro de um quadrinho. Entende? E é isso também que os teóricos vão discutir muito a respeito da pop art. É essa apropriação, e não só essa apropriação, mas essa valorização do que faz esses objetos da cultura de massa, outra palavra que vai surgir nesse período para designar essa cultura americana, vai valorizar isso. E assim, o objeto artístico e a coisa em si vão ter uma similaridade tão grande que vai ser muito difícil distinguir uma coisa da outra. Portanto, a questão filosófica aqui que vai incomodar muito na pop art é justamente essa indistinção. Já não é mais possível você separar uma coisa da outra. E essa galera do Independent Group vai estudar isso muito, porque muitos deles são formados em design, têm experiência com publicidade e têm, além do mais, interesse em estudar essas coisas e discuti-las nesse ambiente acadêmico barra institucional. E assim, vai ser um pouco polêmico, porque a galera do museu não vai ficar muito assim feliz, porque isso vai muito contra a já canônica arte moderna, né? Porque aqui a gente já tá nos anos 50, já passou muitos anos depois de que todas aquelas vanguardas clássicas aconteceram, né? Nem sei se vanguarda clássica é um termo muito válido, mas enfim. Então, esse Independent Group vai ter o Richard Hamilton, o Eduardo Paolozzi, que tem esse nome italiano porque ele é descendente de italianos. O Tony Del Renzi, enfim. Essa galera vai estudar fotografia, muitos vão trabalhar com publicidade, e enfim. Eles vão organizar várias palestras a respeito desses assuntos e exposições no ICA. Depois de um tempo, o grupo meio que vai dar o desband, kkk. Eles vão se separar ali na metade da década de 50. E nesse mesmo período, em 56, o J.M. Richards, que é um escritor que, enfim, escreve sobre história da arquitetura e tal, vai ter a ideia de fazer uma exposição que vai se chamar This is Tomorrow, ou seja, esse é o amanhã. O conceito da exposição era justamente juntar um cara da arquitetura, um pintor, um escultor, para fazerem pequenos ambientes ou instalações artísticas dentro da exposição. E cada um com sua própria proposta. Então vai ter uma galera que vai fazer algo muito mais puxado para o construtivismo, mais geométrico. E vai ter
esse pessoal do Independent Group que vai ter muito mais esse interesse entre as relações das belas artes e da cultura de massa. À sua direita, a gente tem um dos cartazes da exposição, que, enfim, a gente vai discutir melhor mais para frente. Mas, assim, cada grupo desenhou seu próprio cartaz. Um dos grupos vai ser o grupo 2, né? Era tipo, o grupo 1, grupo... não tinha muito essa coisa de nomes, enfim. Esse grupo 2, ele vai fazer, talvez, a instalação que tem mais a ver com o tema da nossa aula. Por quê? Porque eles vão montar uma instalação que parecia muito... Sabe Casa Maluca de parque de diversões? Então, bem nessa vibe. E assim, eles vão tentar fazer nesse ambiente, inclusive é algo que vai ser muito patente das instalações artísticas, assim, é mexer com todos os seus sentidos, né? Porque é um ambiente, então tira-se muito proveito disso. Eles vão pegar vários elementos da cultura pop e vão meio que tentar fazer com que o espectador seja estimulado por eles. Então, logo que você passava a entrada, tinha uma pintura gigante de macarronada com almôndega. E parece até uma coisa meio estúpida hoje em dia. Mas vamos lembrar que pós-guerra a galera passou muita fome. Então você imagina esse pessoal exposto a essa propaganda estadunidense colorida, grande, atraente, propositalmente atraente, porque a gente tem que lembrar que psicólogos e sociólogos vão ajudar nas agências de publicidade, então era tudo muito bem pensado. Então é uma visualidade que não tem como você escapar. E muito menos tem como os artistas fingirem que não existe. Porque isso vai começar a ser a linguagem visual dominante. E é assim até hoje. Mas enfim, passando essa macarronada, ia ter uma grande colagem com várias imagens de filmes norte-americanos. Então, depois você ia virar e passar por um tecido que eles passaram. Tá vindo a palavra em inglês na minha cabeça, desculpa, gente, mas eles colocaram um arominha de morango. Então, quando você pisava, você sentia esse cheiro. Enfim, toda uma experiência visual e sensorial dos sentidos no geral. Porque além disso, tinha uma jukebox tocando. Que jukebox, não sei se vocês sabem, mas é um aparelho que tocava discos. Você botava moeda e escolhia um disco. Então vai estar tocando música pop americana também. E do lado vai ter uma reprodução dos girassóis do Van Gogh e um cartaz da Marilyn Monroe, que era a grande estrela do cinema. E por que vai ter essa reprodução do Van Gogh? Porque era uma das obras mais compradas na loja de souvenirs da Tate, lá em Londres. Então vocês percebem que aqui a cultura pop está em vários aspectos nessa instalação. E eles também tinham uma coisa assim muito grande com tecnologia, futuro, mas não no sentido das vanguardas, mas no sentido de celebração e como isso melhora, entre aspas, sei lá, o nosso cotidiano e muda ele. Aqui é uma fotografia da época do Nigel Henderson, ele também vai andar com essa galera. E aqui a gente vê a entrada de uma loja, né? E aí a gente pode perceber como essa visualidade é invasiva, né? E como ela fica mesmo na nossa cabeça. Porque a gente vai ter várias revistas pornográficas ali em cima. Aí do lado, o logo da Pepsi. Aí tem um Mickeyzinho ali lambendo sorvetinho. Aí, entende? É algo muito apelativo. Não tem como você fugir. E, repito, você sai do pós-guerra que estava todo mundo passando fome. Veio o plano Marshall, estimula a economia, o consumo. Enfim,
é uma combinação de fatores sociais e políticos muito importantes. Aqui é o Ica, gente. É uma foto só para vocês saberem como era o lugar. Pode passar, Ju. Aqui a gente já entra em um dos artistas que fez exposições no Ica no período e que é meio que considerado um dos pioneiros da pop art. É uma colagem do Eduardo Paolozzi, como eu falei para vocês, ele é descendente de italianos, mas ele era de Manchester. E ele. Manchester, eu acho, né? Agora eu não tenho muita certeza, mas enfim, depois eu confirmo. E o Paolozzi ele vai ter vários cadernos que ele faz essas colagens. E assim, ele nunca se deu esse rótulo de pop artist, como o movimento vai ser conhecido na Inglaterra. Ele estava muito mais interessado naquelas coisas surrealistas e dada. Inclusive, ele considera essa série de colagens dele surrealistas. Mas aí você vira para mim e fala, por quê? Então, porque vocês lembram lá que o surrealismo tinha aquela busca pelo inconsciente e como o automatismo poderia trazer isso, então você aleatoriamente juntar coisas e isso poder querer dizer alguma coisa a respeito do seu inconsciente? Então, aqui ele mais ou menos tentou fazer isso. Só que é muito curioso, porque aqui a gente tem muitos elementos consagrados da pop art americana e como a gente conhece ela, assim, muito genericamente. Eu vou falar alguns e vocês falam outros. Olha aquele loginho ali da Coca-Cola. A gente tem esse pop logo ali perto da cabecinha dela. Mais ou menos isso, mas é como eu te falei, Naira. Era o que eles estavam vivendo no momento, né? Eles tinham muito acesso a essas coisas. E, enfim, esse American Dream era algo muito tentador, assim, né? Mas que outros elementos que a gente relaciona com a pop a gente tem aqui nessa colagem? Uhum, papel de doce. Aquela cerejinha, né? Eu acho. E essa moça aí, vocês conseguem identificar qual é o contexto dessa imagem? Tá em inglês também, né? Enfim. A moça é de uma capa dessas revistinhas de contos eróticos, né? Enfim. E aqui tem vários elementos sexuais, assim, implícitos. Cherry, uma expressão em inglês pra vagina. E assim, na verdade, vulva. E pop the cherry é perder a virgindade, kkk. Mas entendem, tem o pop e esse pop tá do lado de uma arma, que é um símbolo super fálico. Então, meio que tem. Mesmo a garrafa é um elemento fálico, gente. É um elemento que lembra o pênis. Então, tipo, essa colagem e o mesmo o título dela. Pois é, Pop the Cherry, gente. O título da colagem é I was a rich man plaything, ou seja, eu era o objeto do prazer de um homem rico. Enfim, tem esses elementos sexuais nessa colagem. Além de todos serem oriundos das culturas de massa. Né? Aqui outro exemplo de colagem dele desse período. Eu acho que essa colagem tem também elementos sexuais, se a gente vê, né? Mesmo essa garota meio pin-up, assim. Mas aqui já tem um fogão, enfim, um carro. Outros elementos da cultura de massas que talvez a gente não perceba tão imediatamente. Por quê? Porque o fogão, o carro, essas coisas têm um design que é feito e pensado para a gente querer comprar, mas não necessariamente vai ser algo que vai durar. É algo que é feito para ser obsoleto muito rápido também, né? Então, esse tipo de imagética dentro da pop art é interessante também ser percebido nesses tons, né? Aqui é uma foto dos anos 50 mesmo da exposição This is Tomorrow.
como vocês vão ver nas próximas imagens dela, são remontagens. Mas eu quis trazer essa também dos anos 50, né? Então aqui a gente, não sei se dá para vocês perceberem ali, mas tem a Marilyn Monroe. Aqui tem esses elementos geométricos, essas coisas, justamente para dar ilusão de ótica quando você passar por dentro da instalação. Tem uma garrafona ali, não sei se dá para vocês verem, perto de duas pessoas. Então, é uma garrafona de cerveja. Enfim, esses elementos uh, que eu já comentei. Aqui é uma remontagem da instalação e eu acho legal porque dá pra ter uma noção disso que eu falei que parecia a casa maluca lá de um parque de diversões, né? Porque a entradinha da instalação é toda torta. E ali tem essa fotografia, se eu não me engano, é um dos caras que ajudou a fazer a instalação. A fotografia tem vários balões de fala, assim, tipo cinta, cheiro, enfim. Meio que convidando essa experiência sensorial, né? Aqui outra montagem, só que aqui eles colocaram aquela colagem que eu falei de vários elementos do cinema, né? Estadunidense. Gente, essa garrafona é muito brega, agora eu tô percebendo aqui. Ali, o Van Goguinho ali, ó, à esquerda, que eu falei, os girassóis. Aqui é o cartaz que eles se inspiraram para tirar um elemento para pôr na instalação. É interessante pensar que essa escolha do filme não foi casual. Assim, muita coisa na pop art vai ser meio casual, mas algumas coisas não são casuais. Eles escolheram particularmente esse filme porque ele é baseado num texto do Shakespeare. E aí tem aquilo que eu falei, elementos da cultura oficial, erudita, e elementos pop, populares. Um filme de ficção científica norte-americano. Aqui é a colagem do cartaz da exposição do Richard Hamilton. Essa talvez seja uma das obras mais famosas da pop art. Assim. Eu não sei se vocês já conheciam, mas eu queria que vocês comentassem o que vocês, que elementos tem nesse cartaz assim que vocês reconhecem dessa casa, né? Porque o título é Just What That Makes Today's Home So Different, So Appealing. Ou seja, o que é que faz os lares de hoje em dia serem tão diferentes e atrativos, né? Ou seja, que elementos são esses no plural, né? Porque tem vários que vocês podem identificar nesta imagem. O que o cara tá segurando é um pirulito, gente. Pop. Pirulito pop. Um pirulitão, hein? Exato, Carol. Novamente, um símbolo fálico. Nada casual. Esse homem super musculoso, halterofilista, né? Mas que outras coisas tem nessa casa? Eu tô vendo uma TV, aspirador de pó. Exatamente. Quanto mais você olha na imagem, mais você acha esses elementos da cultura pop. Então ali a gente tem a janela que dá para um cinema. Se vocês olharem no teto, tem tipo uma lua. Tem um pôster que é o que? Uma história em quadrinhos. Tem uma vitrolinha. Acho que é uma vitrola, talvez esteja enganado. Tem a TV também. Nossa, agora eu tô reparando, acho que tem uma torradeira na mesa. Sim, é uma torradeira. Então, gente, o quadro é um trocadilho, assim. É que a gente não estudou a, o Arts and Crafts esse ano, né? Cada vez mais fazendo falta. Mas quem tá no quadro, se eu não me engano, é o William Morris ou outro carinha da Arts and Crafts, que eu não vou lembrar. Enfim, rapidamente, a Arts and Crafts foi um movimento na Inglaterra no século XIX
que justamente criticava os produtos industrializados, diziam que eles eram feios e que as pessoas deviam voltar a produzir manualmente, porque era a coisa mais bonita, enfim. O teto também é bem legal, né, gente? Eu amo essa colagem. Aqui é uma atualização que pra nós já é meio antiga, né? Porque ela é de 92. Mas o Richard Hamilton foi convidado para refazer a colagem. Só que aí ele já fez a colagem usando técnicas digitais. E aí depois ela foi impressa, né? E um certo número de cópias foi vendido, enfim. Mas eu acho engraçado como ele retrabalhou vários elementos da colagem original. Sim, lembra aquela que era um planeta? A gente tem que lembrar da corrida espacial. Em 66 o homem foi pra Lua, né? Tudo bem que aquela colagem era de 50 e poucos, né? Mas ficção científica, essas coisas eram corriqueiras. Mas enfim, eram não, né? São. Eu acho muito legal porque, enfim, ele refez a colagem com esses elementos mais cotidianos. Eu não sei, Ana, eu não consigo enxergar direito. Alguém consegue enxergar? É, ali tem aquela releitura de outra obra pop muito famosa. AIDS, né? A 92 era o pico do pico da epidemia de HIV no mundo. E aí, falando agora da pop art mais conhecida. Assim, gente, eu tive que enxugar muito essa aula porque tem muita coisa mesmo. Mas, enfim, Estados Unidos ali terminou a guerra, eles estão numa crescente econômica, justamente pelo que eu falei, né? Além deles estarem exportando muito, eles também estão muito preocupados com a economia interna. E aí, eu não sei se vocês já estudaram isso nas suas aulas de história, mas o Henry Truman vai adotar o keynesianismo. Acho que esse é o nome, talvez eu tenha falado errado. Que é um modelo de economia que vai surgir no final dos anos 30, que estimula muito a economia interna e o consumo das pessoas para manter o produto interno bruto, enfim. E isso vai ser feito porque os norte-americanos, não, os estadunidenses, eles estavam muito preocupados em acontecer outra crise depois desse boom econômico. Porque, afinal de contas, nos anos 20 aconteceu o quê? A Grande Depressão. Então, kkk, mal eles sabiam que em 2008 ocorreria outra crise, mas enfim, vamos fingir que não aconteceu. Então eles, meu, socaram coisa para as pessoas comprar. E assim, essas coisas vieram embaladas naquele sonho americano. Então, aquela família perfeita, branca, no seu lar, novinho. Em 1950 surge o primeiro cartão de crédito, então eles vão estimular muito o crédito, as pessoas vão ficar muito endividadas, porque elas vão querer comprar casa, carro, é, todos esses eletrodomésticos que a gente viu na colagem do Hamilton. Enfim, se para os estrangeiros a cultura norte-americana já era muito apelativa, tentadora, imagina para eles que vivem isso, né? E vão comprar essa coisa de sonho americano. A gente viu o expressionismo abstrato semana passada. Bom, essa era a grande corrente modernista norte-americana. Ela ainda vai continuar super forte nos anos 50. E só que aí o que vai acontecer? No seio do expressionismo abstrato, o ápice da cultura norte-americana, o mais além que o modernismo poderia chegar, por quê, gente? Esse Clement Greenberg, o Rosenberg também, mas o Greenberg em especial, ele vai meio que teorizar muito a respeito da pintura norte-americana. E ele vai associar lá aquelas primeiros quadros dos
1800 do modernismo, o Courbet, essa galera, com os americanos dizendo que a pintura no modernismo vai sempre buscar o plano, a tela e vai voltar para si mesma. Ou seja, a pintura falando de pintura. E o expressionismo abstrato, por ser totalmente abstrato e sem tema nenhum, seria o ápice do modernismo, assim, a coisa mais modernista que pode existir na Terra. E o William de Kooning, ele vai ser esse artista do expressionismo abstrato que vai fazer coisas figurativas. Porque, gente, imagina, querendo ou não, o expressionismo abstrato virou meio que a regra, sabe, entre aspas. E como a gente viu, os Estados Unidos têm aí uma história de pintura figurativa bem extensa. E o de Kooning vai fazer essa série de pinturas de mulheres. E a galera vai falar muito mal, tipo, esse de Kooning, sabe? Ai, quer causar pintando gente? Porque é isso, né? Vai muito contra o expressionismo abstrato. E assim, não era qualquer mulher. Ele tirava essas imagens de propagandas, de revistas. Ele vai ter uma pintura da Marilyn Monroe. E como eu falei, ainda é uma pintura super gestual. Não é um trabalho de pop art. Mas é um indício que as coisas iam para outra direção. E aí, no final dos anos 50, começo dos anos 60, culturalmente a gente tem que pensar que esse começo dos anos 60, os 70 também, né? Mas o começo dos anos 60, assim, vai acontecer movimentos culturais e políticos nos Estados Unidos e ao redor do mundo muito marcantes. É o ápice do movimento negro nos Estados Unidos. Logo em seguida, vão acontecer os movimentos feministas. Gente, o mundo tava virando de cabeça para baixo, sabe? Então, artisticamente também vários movimentos que vão resgatar muito dos procedimentos do Dada, das vanguardas, vão começar a surgir. E hoje em dia a gente estuda eles com esse nome, neo-vanguardas. São todos movimentos que a gente vai ver daqui a pouco, tipo arte conceitual, a performance, enfim. Mas vai começar a surgir nesse período. E assim, lá nos Estados Unidos vai ter uma escola que vai chamar Black Mountain College. E vai ser uma escola meio experimental de artes, em que vários artistas, incluindo o de Kooning, vão dar aula. E um dos professores vai ser o John Cage. O John Cage, gente, ele é um multi-artista, assim. Mas ele vem da música, especialmente. Só que ele vai ter uma importância muito especial para as artes visuais na performance. Porque ele vai ter todo esse papo de arte e vida não podem ficar separadas. E qualquer semelhança com belas artes, cultura de massa, não é uma mera coincidência. E o John Cage, ele vai dar aula. E ele vai influenciar muitos alunos. E ele fazia várias performances. Ele tem várias obras muito doidas. Tipo, por exemplo, aqui ele senta lá e finge que vai começar a tocar. E a obra, na verdade, são todos os barulhos das pessoas esperando ele começar o concerto. Esse tipo de coisa. Então, sons do cotidiano, aleatoriedades. Enfim, ele estava em busca disso. E o John Cage vai ser professor lá na Black Mountain do Rauschenberg e do Jasper John também. Assim, o Jones e o Rauschenberg eles vão ser namorados, gente. É um babado. Inclusive pode virar um vídeo no futuro. Mas eles vão namorar. Mas, enfim. Eu coloquei o nome do Alan Capro porque depois ele vai para Nova York, vai ter o Fluxus, que vai ser um movimento de performance, happenings, e a gente vai ver isso mais pra frente. Mas é mais pra vocês entenderem que contexto cultural era esse, sabe? E o Jasper Jones e o Rauschenberg vão ser muito importantes pra pop art, porque eles ainda vão ter uma questão de pintura muito forte. Eles ainda vão usar tinta, mas eles vão começar a incorporar objetos nos trabalhos deles, misturados com as tintas e luz e, enfim, qualquer semelhança lá com dadaísmo não é à toa, porque essas movimentações nos Estados Unidos que usavam elementos do dadaísmo
Mas nesse novo contexto, vamos chamar New Dada. Eu falei um pouco disso na aula de dadaísmo, mas é isso. E a gente fez um post sobre a assemblagem lá no Instagram, né? Se vocês não virem, deem uma olhada. Mas enfim, a assemblagem vai ser justamente essa incorporação de vários elementos do cotidiano numa obra de arte, né? Aqui é um exemplo de propaganda, gente, que eu tava falando, né? Desse sonho americano. Então aqui a gente tem aquela família que eu falei, a família branca, perfeita. O homem é quem traz o pão pra mesa. Aí a mulher, ela é super submissa e tá no vestido e avental. E aí eles estão com esses. Olha, minha casa tem um forno, minha casa tem um triturador de alimentos. Meu Deus, que vida perfeita. Basicamente esse é o clima, né? Aqui é o nosso casal. Ai, gente, eles vão terminar, é muito triste. E assim, o Jasper Jones vai dar várias indiretas nas obras dele sobre esse término. Já vou chegar lá. Mas enfim, uma fotinho deles. Como eu falei, né? Eles vão ter essa formação artística e tal, e vão estar com muito influenciados por John Cage. Mesmo o Duchamp, né, gente? O Duchamp ele morava nos Estados Unidos nessa época, né? Então é uma referência bem forte. Aqui é uma das primeiras obras assim do Rauschenberg, mais nesse sentido da assemblagem, né? Ele vai chamar essas obras dele de combines. Combine é combinação mesmo em inglês, né? E enfim, vai ser isso, um pouco de tudo. Nossa, o Argan fala muito mal das combines. Ele diz que é uma cama emporcalhada, kkk. Mas é isso, é uma cama mesmo, gente. Tipo, se vocês verem ali o material, é cama. Só que, como eu falei, ainda tem esses elementos, né? Da pintura. Tem a tinta, mas longe de ser uma obra expressivamente abstrata ou super formalista. Ela é muito mais casual, assim. E ao mesmo tempo íntima, né? É uma cama. Ah, eu também gosto muito, Esther. Amo essa obra. Pode passar, Ju. E ela é de 55. A exposição de Kune foi em 53. Enfim. Gente, essa. Assim, se falasse que tinha um papagaio nesse trabalho, eu ia acreditar, porque tem um guarda-chuva, uma vassoura. Ah, detalhe. Jasper Jones tem uma obra com uma vassoura pintada. Quando eu vi essa obra do Rauschenberg, eu pensei, nossa, é verdade, né? O Jasper Jones também tem uma vassourinha pintada. Essa é muito legal, né, Larissa? Eu gosto muito desse trabalho. Eu sou muito suspeita, eu gosto muito do Rauschenberg, assim. Eu acho que é uma coisa que parece aleatória, mas é aquele falso aleatório, né? Porque imagina o trabalho pra construir isso, gente. Enfim, e ele tem luzes. Mas é isso, todos esses elementos do cotidiano com essa camada de pintura, né? Porque aqui é a obra do Jasper Jones que eu falei que pode ter uma indireta pro Rauschenberg. E o fim do namorinho deles. Gente, só lembrando, né? Imagina, nos 50, dois grandes artistas norte-americanos namorando. Esse relacionamento hoje em dia é discutido, pesquisado e aceito, mas na época Jasper Jones permaneceu no seu armário. Enfim, essa já é de 60, né? Um pouco posterior. Ah, então, imagina, Larissa, imagina quantas vezes o guarda-chuva caiu. Gente, imagina a estrutura para fazer essas luzes funcionarem lá da The Tower, né? Enfim, muito trabalho. Mas aqui, essa painted bronze, bronze pintado, tem duas teorias para essa obra. Assim, as obras do Jasper Jones não são muito claras. São mais cheias de trocadilhos e piadinhas internas, mais ou menos igual a obra do Champ, sabe? Mas aqui dizem que, assim, ele conhecia o William de Kooning, aquele artista da série das mulheres. E ele diz que o William de Kooning falou que o dono da galeria que ele era representado podia vender qualquer coisa, inclusive latas de cerveja, kkk. E aí Jasper Jones foi lá e fez
as latinhas de cerveja. Só que aqui tem uma diferença primordial dos ready-mades e, enfim, mesmo da assemblagem, né? Porque é bronze e ele só pintou. É uma escultura praticamente, né? Mas de um objeto banal, vulgar, latinhas de cerveja. E o trocadilho com ele, o Rauschenberg, é que, se vocês repararem, tem uma lata que tá fechada e outra tá aberta. E aí a lata fechada seria o Jasper Jones, que ficou no armário, e a latinha aberta é o Rauschenberg, e aí numa das latinhas tá escrito Flórida, e Flórida foi pra onde o Rauschenberg foi morar quando eles terminaram, enfim. Se isso é fofoca ou realidade, não sei, mas estou contando por curiosidade. Essa obra aqui, anotem, ela é super famosa. O que vocês acham disso, gente? Me digam. Bobo? Norte-americano demais? Ela chama bandeira. Muitas estrelas. Feio. Então, Ana Clara, é. Hum, a sua pergunta é interessante. Sim e não, né? Porque se a gente pensar no conceito de ready-made, talvez, porque ele pegou a bandeira. Só que vamos ler ali os materiais. Vocês sabem o que é encáustica? Alguém aqui pinta? Então, gente, encáustica é uma técnica de pintura que você usa cera, parafina, na verdade, para modelar e usar na sua pintura. E ele não usou só encáustica, que inclusive é uma técnica super difícil, mas óleo também. E ele colou isso em compensado. Só que ele montou esse compensado. São três partes que unidas formam a bandeira. Mas é uma bandeira. Não sei se provavelmente já assistiram seriados estadunidenses, mas é muito comum ter bandeira norte-americana, bandeira dos Estados Unidos na casa das pessoas, sabe? É um objeto meio banal pra eles, assim. Um pouco patriótico demais, mas é comum. E o título é só bandeira, né? É muito simplista, quase. Mas esse trabalho é muito conhecido. Vai ter várias variações dele, inclusive. Ele vai fazer várias bandeiras. Né? Fazer é uma palavra um pouco forte. Mas ele vai se apropriar deste objeto. Assim como Rauschenberg também se apropriava dos deles para fazer os combines, né? E aí, gente, no começo dos anos 60, como eu falei, dedo no Lu e gritaria. Então, tem todos esses movimentos sociais. Ninguém mais queria só fazer expressionismo abstrato, kkk. Muitas correntes artísticas, Guerra Fria. E, assim, a pop art, como vocês viram, entre aspas, começa no Reino Unido. Só que, assim, os artistas norte-americanos, eles não tiveram contato com a galera do Reino Unido. E outras pessoas também não viram esses trabalhos. Então não foi como a gente viu, por exemplo, no Dada, que a galera saiu da Suíça e foi espalhando a palavra, entre aspas, pela Europa. Foi uma coisa meio simultânea, e assim, os críticos de arte não tinham um nome para isso. Pop art foi um dos muitos nomes que eles estavam dando. Chamavam de factualismo, porque pegava fatos, né, objetos reais do cotidiano, enfim. E assim, a recepção para pop art nesse período foi super fria, assim. Se você pegar os textos, nossa, vazio, ódio ao consumo. Porque é isso, né, gente? São elementos banais do cotidiano. Por exemplo, à nossa direita, a gente tem uma caixa de sabão em pó, sabe? Tipo, mentira, o Brillo não é sabão em pó. Porque também ele fez com palha de aço, mas sabão em pó. E assim, essa caixa, inclusive, também é outra obra muito importante. Anotem, por favor. Porque o Arthur Danto, que é um filósofo que depois vai escrever sobre arte, justamente nesse período que a pop art
explode, ele vai justamente teorizar muito a respeito da pop art, porque é isso que eu falei lá no começo da aula. Qual é a diferença dessa caixa, que é uma caixa de madeira, gente, que não tem nada? É, o Andy Warhol usou serigrafia, né, silkscreen, para gravar o logo, enfim, e tinta. Mas qual é a diferença disso para uma caixa de verdade? Assim, só olhando a foto. Nenhuma, tipo, é praticamente a mesma coisa. E assim, o que o Danto vai escrever é justamente isso, né? Se a gente chegou ao ponto de que essas caixas empilhadas na galeria são uma obra de arte válida, não faz mais sentido toda aquela teoria do Greenberg, do modernismo, da planaridade da tela, de pintura pela pintura. Não faz. Agora os artistas, meu bem, vão fazer o que eles querem. Mas é isso, gente. É, só complementando, então, eles vão fazer o que eles querem, porque os artistas fazem o que eles querem. É, porque é isso. Se você já tá imitando caixa de sabão em pó, meu bem, tudo liberado. Enfim. E aí, em 62, vai acontecer essa exposição na Sidney James Gallery, que era a galeria dos artistas do expressionismo abstrato, ou seja, o mercado já super interessado neste novo movimento, e que vai chamar Factual Painting Sculpture, justamente porque eu falei factualismo lá, factualismo, era um dos nomes da pop art. E eles vão dividir essa exposição do tipo, e artista que pinta tira de história em quadrinho, artista que imita outdoor e pôster, sei lá, artista que pinta pintores, atrizes de cinema, vai ser uma divisão meio frouxa, assim, vamos dizer. Mas essa exposição vai chamar muita atenção e vai ser toda essa loucura que eu falei. Porque era tipo. Eu não sei como vocês enxergam essas obras, mas era muito absurdo, assim. Tipo, era muito visto de uma maneira muito. Ai, que coisa fútil. Sabe? Não tem nada melhor pra falar. Mas aqui, o que vocês estão vendo, gente? Aquele velho momento do arte pra quê? Vocês conhecem esse artista? Já viram alguma obra? Digam. Eu vou falar errado, mas eu não sei a pronúncia, não vou me arriscar. O Claes Oldenburg. O Argan vai falar dele também. Horrores, inclusive, mas essas obras do Oldenburg, ele vai fazer outras coisas mais pra frente. Mas. Ai, gente, é que é um bolo, né? Bolo de chão. Se a gente fosse traduzir literalmente. Mas é um bolão. Só que é aquilo, né? O Claes Oldenburg, ele não vai se inspirar no bolo de verdade para fazer essas esculturas exageradas e caricatas, né? É uma coisa muito caricata. Ele vai se inspirar na propaganda do bolo. Então, do que é que a gente está falando aqui? A gente está falando de um bolo, né? A gente está falando da propaganda do bolo. É um indício que os artistas e nós, no geral, a gente já tá, sabe, vivendo essa cultura de imagens irresistível, entre aspas, que é a publicidade, enfim. Peraí que eu perdi o que falaram aqui. Aquele filme que a moça faz uma torta de cocô pra patroa. Então, achei engraçado esse lance da torta de cocô, porque o Argan vai comentar justamente isso, né? Que o Oldenburg ele vai fazer essas esculturas de comida e são comidas muito estadunidenses, assim. Então, tipo, vai ter o sorvetão, o bolo de cocô, a cereja, enfim. E ele vai falar que é tipo uma coisa quase maníaca, assim, obsessiva. É uma comida que você nem percebe que tá comendo. Quando você já vê, você já cagou ela. Desculpem a expressão, mas é verdade. É uma coisa meio nojenta, sabe? É uma comida que não dá vontade de comer. Ela dá náusea.
Então, o que acontece, Carol, é que ele recheou esse bolo, péssimo esse trocadilho, com espuma. Por isso que ele parece fofinho, né? Enfim. Essa daqui eu acho engraçada. O que vocês acham disso? Carolina diz, tosco, gente, vocês estão tão incríveis. Eu amo essa sinceridade. É, pois é, um bolete. Ai, gente, é verdade. É o bolete, mas aqui é outro bolete. A Marisol Escobar é uma artista francesa, mas os pais dela são venezuelanos. Então, a obra dela não vai se limitar a essa obra aqui, nesse estilo, mas então, a obra dela vai ser inspirada muito pelas culturas da América do Sul também, enfim. Tanto que muitas pessoas questionam ela ser colocada dentro da pop art, mas assim, ela mesmo vai dizer que não liga, que ela fez esses trabalhos meio por diversão e que ela até achava engraçado ela ser rotulada como uma artista da pop art, porque aí ela ficava junto com pessoas famosas, kkk, mas enfim. A carreira dela é extensa, ela vai ter diversos trabalhos. E eu acho que vocês já entenderam tudo desse trabalho, né? Tipo, é aquilo que eu falei da comida do Claes Oldenburg, né? Tipo, não é uma coisa que você gosta, tipo, não é uma coisa prazerosa, gostosa, é forçada. E é um título irônico, né? Amor, enfim. Ah, e agora a celebridade, acho que talvez um dos grandes artistas, né? Tem muita gente, a pop art tem gente pra caralho, mas enfim. O Andrew Warhol, ele vai vir de uma família de imigrantes. Na verdade, o nome dele é o Warhol, só que assim, chega de trocadilhos nessa aula, já cansei. Então vamos usar o Warhol, não o Warhol. É péssimo, gente, mas é sério. Era o nome dele, Warhol. Mas ele vai ser filho de imigrantes e ele vai estudar design, ele vai para publicidade, ele trabalha fazendo peças publicitárias, vai ganhar dinheiro com isso, vai ser premiado por causa disso. Ele não vai botar muita fé, assim, nesses trabalhos mais plásticos, eu digo. Ele até vai fazer umas pinturas de quadrinho, assim, meio inspiradas no Roy Lichtenstein. Mas eu acho que ele vai ser muito mais famoso pelas latinhas, pela Marilyn Monroe. E assim, gente, o Warhol fez muita coisa. Tipo, ele vai pro cinema, ele vai fazer essas obras de arte visual, vai fazer propaganda. Ele vai ter uma pesquisa extensa em fotografia, assim. Eu acho que é um tipo de artista muito legal para falar de fotografia. Inclusive, essa foto dele é de uma série fotográfica dele de Polaroids, que chama In Drag, né? Ou seja, ele vestido de drag queen. E o Warhol, ele vai também trabalhar de uma forma muito sutil, assim, em alguns trabalhos, mais explicitamente em outras, é a questão do fato dele ser homossexual. A gente viu que o Jasper e o Rauschenberg eram namorados, né? Mas eu acho que o Warhol vai abraçar muito a cultura gay americana, assim, tipo, meio que quase se orgulhando disso, né? Ele também vai ter uma balada, gente, nos anos 60, 70. A Studio Factory, que era toda coberta de papel alumínio. Enfim, ele vai causar. E ele morreu nos anos 80, né? Vocês já viram algum desenho dele, gente? Ele desenha muito bem. Olha que menino talentoso. Sim, então. A famosa lata de sopas Campbell. Tipo, é uma marca bem popular nos Estados Unidos. E ele vai tirar a latinha desse desenho. Como eu falei, os desenhos dele não são muito conhecidos. Mas tudo vai partir daí. E aí tem várias leituras. Algumas pessoas vão dizer que esse desenho é meio homoerótico, porque é um pé de um homem. E vão ter outros desenhos de homens, assim, do Warhol,
E a latinha de sopa é um elemento meio brega, mas ao mesmo tempo brega é algo que os gays americanos vão abraçar. E também, gente, acima de tudo isso, tem assim o fato de que, tipo, ele tomou essa sopa quando ele era criança, sabe? Era uma marca meio afetiva pra ele. Então, assim, esses símbolos que ele vai usar tirados da cultura pop não são casuais, assim, tem uma relação muito forte com ele mesmo. E aí a gente volta para aquilo que eu falei no começo da aula. A pop muitas vezes é muito mais do que os artistas estão fazendo com esses elementos da cultura pop do que simplesmente pegando e dizendo, nossa, consumir é muito da hora. Não é isso, sabe? É além disso. Aqui as serigrafias que eu falei, né? É que isso foi uma exposição posterior. Mas quando ele expôs essas serigrafias nos anos 60, ele fez questão de que elas fossem expostas na galeria como se elas fossem latinhas no supermercado. O Warhol vai ser meio obcecado por supermercados. Então, elas vão estar em prateleiras, como se fossem gôndolas de supermercado, sabe? Pra você ver como a gente às vezes perde na montagem de certas obras, né? Mas, enfim, é só a título de curiosidade. Acho que essa obra chama 200 latinhas de sopa Campbell, né? E aí tem... Acho que o Warhol também ele é diferente dos outros, porque o fato dele ter trabalhado com publicidade e design vai fazer com que ele use muito essas técnicas de produção em massa de imagem, sabe? Que uma serigrafia se faz várias cópias, muitas cópias. Então, ele vai usar isso muito ao seu favor para produzir. Então, as, algumas obras vão ter variações mínimas, assim, tipo, a Merlin rosa, a verde, enfim. Aqui é um aspecto um pouco mais sombrio dos interesses do Andy Warhol. Não sei se vocês conhecem, mas o Andy Warhol ele tinha uma obsessão bizarra. Ele ia nos bancos de imagem, na época que era literalmente um lugar, né? Não era um site. E ele comprava lotes e lotes de fotografias de acidentes de carro. Eu não coloquei essa obra porque eu achei meio pesada, mas enfim. Comprava fotos de acidentes de carro, de tragédias, de pessoas suicidas. Essa daqui que é uma cadeira elétrica, que é um instrumento de tortura. E muito se discute a respeito disso, sabe? Porque, tipo, uma obsessão pela morte, enfim. Mas o tom que os críticos dão, assim, é justamente a banalização dessas coisas. Porque, gente, se a gente ligar a nossa TV à tarde, um Datena da vida, nada mais é do que isso. Várias tragédias. O fulano foi morto. Sei que, sei que. E isso vira uma banalização disso, sabe? Porque a gente se esquece que era uma pessoa, sabe? Ela tinha vida, ela tinha amigos e ela morreu. Mas ela vira uma imagem repetida exaustivamente. O símbolo fica meio vazio, sabe? Desse componente humano. Então, essas obras do Andy Warhol, elas têm possivelmente essa crítica mais sutil a isso. A Marilyn. E assim, para além do fato dela ter sido uma estrela, né? Do sistema de estrelas lá, Star System, né? De Hollywood, que é essa indústria da cultura, né? Tudo é filmado lá, enfim. Não tem como escapar desse cinema de Hollywood. Mas ela também se suicidou. Então, assim, entra no que eu acabei de falar dessas obras mais soturnas do Andy Warhol, né? Mas aqui eu acho bonito porque existem muitas obras com a imagem da Marilyn. E eu acho que é um dos ícones da pop art. Só que aqui ela tá uma imagem só num fundo dourado, né? Quase como se ela fosse aqueles ícones da igreja. Lá, sei lá, de muitos séculos atrás. E é uma obra grandona, né? Tem 2 metros por 1,44. Então, assim,
É quase como ela fosse mesmo essa deusa, né? Essa figura mítica, mas trágica também, né? Esse aspecto trágico nunca abandona a obra do Warhol. E aqui, vocês conhecem ele, gente? É, gente, é o Roy. Eu acho que ele foi um dos primeiros artistas pop que eu conheci, assim, sem querer. Tipo, numa livraria eu vi uma capa com um livro sobre o trabalho dele. Essa foto que eu peguei dele não foi à toa. Essa foto foi tirada em 62, ou seja, quando tava explodindo mesmo a boa parte. E fizeram um artigo de jornal assim. Esse é o pior pintor norte-americano, norte-americano não, estadunidense vivo. Tipo, justamente por causa dessas críticas a respeito da pop art que eu falei. E aí era uma entrevista com ele, enfim, as obras dele, né? Nossa, o Liechtenstein, ele vai demorar bastante, assim, pra explodir, entre aspas. Ele vai ter uma formação tradicional de artista, ele vai pra guerra, ele vai... As obras antigas dele são bem cubistas. Sim, camiseta, estojo, toalha. Eu acho que ele e o Andy Warhol são os grandes nomes, assim. Só que é isso, né, gente? A imagem é reproduzida ad infinito. Então, a origem dela vai se perdendo, né? Sim, é um trabalho bem conhecido. Mas enfim, ele vai fazer pinturas cubistas, kkk, é até bizarro pensar nisso. E vai demorar muito tempo. Ele vai trabalhar em universidades, enfim, como professor. E aí, sei lá, quando ele já está trabalhando em New Jersey, que é uma cidade do lado de Nova York, ele vai fazer uma pintura de quadrinho. Porque assim, gente, ele chegou a fazer umas pinturas de quadrinho antes dessas pinturas de quadrinho. Quadrinhos da Disney, inclusive. Só que ele vai destruir essas telas, assim. Então o que sobrou delas foram esboços. Porque, sei lá, ele queria pintar algo genuinamente americano. E querendo ou não, Disney é algo muito americano. Só que assim, é isso, né? Ao mesmo tempo é uma coisa meio boba, sei lá. Não tem um grande significado profundo, filosófico. Mas ele fez. E aí ele vai fazer de novo. Ele vai fazer. Só que dessa vez ele não vai destruir o trabalho. Ele vai mostrar, inclusive ele vai mostrar pro Alan Capro que, como eu falei, vai ser uma das figuras da performance do happening lá nos Estados Unidos nessa época. E o Capro fala, meu, nada a ver. Continua pintando isso. E assim, olhe sobre tela, isso não é uma serigrafia. Não foi simplesmente uma imagem gravada lá na tela, queimou a tela e reproduziu várias vezes. É óleo sobre tela, gente. E ele tem uma técnica bem precisa, se a gente for parar pra pensar, né? Só que assim, ele também não vai se apropriar das figuras de história em quadrinho literalmente. Ele sempre vai alterar coisas, elementos, seja o balão de fala, seja o contexto, essa imagem mesmo, parece que ele viu num livro infantil. E aí ele fez como se fosse uma tirinha de história em quadrinhos. E aí o Donald tá falando, olha, Mickey, agora eu peguei um bem grande, kkk. Gente, eu prometo que essa aula vai parar com coisas de duplo sentido, mas enfim. Inclusive tem toda uma pesquisa psicológica, porque o Pato Donald. Então, Ana Clara, então, eu vou chegar na questão dos direitos autorais em breve. Mas é isso, o Pato Donald representaria o Liechtenstein na busca de ser um artista famoso, e aí quando ele pescou um peixão grande, o Mickey dá risada dele. Aí o Mickey seria a consciência crítica dele mesmo. Tipo, meu, nada a ver. Você ficar aí querendo fazer tela de quadrinho, isso não vai dar certo. Essa é uma das leituras.
Também tem uma teoria de que o Harold Rosenberg, que é um dos críticos do expressionismo abstrato, falava que os artistas tinham que pescar, né, dentro do profundo do seu ser. Enfim, esse quadro tiraria um pouco de sarro dessa fala do Rosenberg, mas dizem que isso é balela, enfim. Direitos autorais. Então, gente, existem muitas pesquisas assim para ver de onde ele tirou cada quadrinho. Só que assim, eu não sei se no final, eu não sei se ele já chegou a ser processado. Mais recentemente tem um artista que chama Jeff Koons que se utiliza de procedimentos bem parecidos que esses artistas da pop art faziam, né? Ou seja, pegar coisas e se apropriar dessas imagens mesmo. Ele foi processado, ele fez uma obra que era praticamente uma cópia de uma propaganda lá da Gucci, sei lá, uma dessas grifes. E ele foi processado. Não sei dizer do Liechtenstein. Mas assim, eu acho que não, porque, sei lá, no final, às vezes, enalteceu mais ainda o trabalho dos outros artistas, sei lá, da Disney, sabe? Por exemplo, no caso aqui. Então, talvez a gente poderia dizer dos artistas mais obscuros. Por exemplo, pode passar, Ju. Vocês já viram essa tela? Ela é bem famosa. Essa aqui, ela foi tirada de uma história em quadrinhos, assim, literalmente. Só que o Liechtenstein, ele mudou o balão de fala. Ela não tá falando exatamente isso, a gente vai ver, pode passar, Ju. Essa é a original. E aí eu não consigo ler, mas é quase a mesma fala, assim. Mas essa é a página que ele tirou, né? E aí é um procedimento bem cirúrgico, assim, né? Porque um pedacinho da história em quadrinhos vai virar uma tela. Ela tá falando, eu não me importo. É melhor que eu me afogue do que pedir ajuda pro Brad. KKK. Doida, né? Vai? I rather sink. Prefiro me afogar, filha. Tanto que é o título, se não me engano, Drowning Girl é Garota se afogando, né? Só que no original ela fala praticamente a mesma coisa, mas o cara não chama Brad, enfim, é outro nome. Mas é isso, assim, e o Liechtenstein, ele vai pintar essas telas, ele vai chegar ao ponto de fazer a retícula do quadrinho, né? Porque como é uma imagem impressa, a impressão usa retículas, que são uma imagem, antes de ser impressa, ela é dividida nas 4 cores lá, CMYK. Então, ciano, magenta, amarelos. E são, assim, são bolinhas muito pequenas. Eu acho que a Debbie falou sobre isso quando ela estava falando do neoimpressionismo, né? É algo muito similar. Então, o magenta vai ter uma quantidade de bolinhas, o amarelo outra, o azul outra e o preto outra. As 4 juntas vão formar a imagem colorida. E a gente consegue ver esses pontinhos quando a gente usa um negócio que chama conta-fio, que é como se fosse uma lupa que as pessoas que trabalham com design gráfico têm para olhar essa imagem de perto e ver se a impressão ficou boa. Porque às vezes acontece erro de impressão e aí a imagem fica borrada, uma retícula fica com a bolinha maior que a outra e aí dá erro de cor. Enfim, designers designando, kkk. Mas é isso, né? É esse procedimento que quer parecer muito de uma maneira que é assim, se você olha essa imagem e você não vê a legenda de que é um óleo sobre tela, eu não ia falar que não era, sei lá, uma história em quadrinhos, sabe? Mas é óleo sobre tela. E é isso, gente, da nossa pop art.